Pai, na autoridade e no poder do Teu nome, eu oro, invocando a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco. Ministra no coração de cada um desses que estão aqui presentes, que o Senhor possa trazer uma palavra viva, revelada, poderosa, que vai cumprir com o propósito. Usa-me para liberar uma palavra que vai trazer uma resposta de oração. Usa-me para pregar as boas novas do Evangelho. E aquele que está aqui no nosso meio, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, possa hoje, nessa noite especial, entregar a vida dele nas tuas mãos. Milagres possam acontecer no decorrer da pregação, pessoas sejam curadas, pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, pessoas sejam libertas. Eu oro por milagres acontecendo durante a pregação. Eu oro por isso, peço para que o Espírito Santo paira nesse lugar, trazendo vida e unção e fé, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra o título dela é Ele abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão da sua glória, quando Ele se vestiu de homem, se fez homem, encarnou. O que eu irei pregar aqui hoje não é algo novo. Eu irei pregar o Evangelho, as boas novas, a obra da cruz. Amém? Aí você pode falar para mim, pastor, vamos fazer silêncio, ainda tem gente conversando, movimentação. Aí você pode falar, pastor, mas eu já sei. Mas nós honramos o Senhor, preste atenção nisso. Nós honramos o Senhor quando nós lembramos a obra dele. Não é assim que nós fazemos com algumas pessoas ilustres, que fizeram bem na humanidade? Não é assim que você faz de vez em quando, em alguma data comemorativa da sua família, e toda a sua família se encontra, e aí vocês falam bem de um ente querido que já esteve no meio de nós. De repente você fala a respeito do seu avô, e você honra ali, contando o que ele fez, a obra dele, que talvez ele tenha sido o primeiro a se converter na sua família, foi o patriarca, e você fala que dali é uma maneira de você honrar. E nós honramos o Senhor quando nós falamos do Evangelho, quando nós lembramos a obra da cruz. E quem crê diz amém. E olha só, deixa eu contar uma história para vocês. Imagina só, uma pandemia que alastrou no mundo inteiro. E ela está matando as pessoas e ainda não tem vacina, não tem como ter a cura, não tem remédio. E aí, só que pesquisando, descobre que uma criança, um adolescente, ele tem um sangue, e no sangue dele, ele tem a cura. Ele é o único que não foi infectado. Todos foram e todos irão morrer, e somente esse jovem foi salvo. E aí foram pesquisar e tudo, e aí falou para o pai falou, que bênção, então está aqui, ó, vamos utilizar, né, o que nós podemos fazer para abençoar a humanidade inteira. E aí os cientistas descobriram que a única maneira era pegar todo o sangue daquela criança e fazer uma vacina para imunizar toda a humanidade. Só que aquela criança iria morrer. O pai ficou assim, falou, como? Mas o filho, sabendo disso, prontificou. Não, eu aceito. Eu vou tomar esse lugar. Eu vou trazer cura para a humanidade. E aí, assim aconteceu, a criança morreu, pegaram todo o sangue, fizeram vacinas e imunizou todo mundo. Todo aquele que estava destinado à morte, toda a humanidade que estava infectada, estava destinada à morte, foi curada instantaneamente. Preste atenção aqui. E aí,
quando todo mundo foi curado, fizeram então um memorial. Falaram, a partir dessa data, haverá um culto de honra. Um dia de comemoração de honrarmos. E aí foi, no primeiro ano, estava cheio de gente, todo mundo parou no mundo inteiro, as televisões e tudo. Já no segundo ano, menos pessoas. No terceiro ano, menos pessoas. Passaram-se 20 anos, poucos lembravam. Passou 2000 anos. Está entendendo onde eu quero chegar? Jesus veio, Jesus morreu para trazer salvação para nós. Eu preciso de um amém mais forte. Essa é a obra da cruz. Essa é a obra da cruz, e quando nós lembramos, nós estamos honrando, estamos falando realmente a mensagem que pode mudar a história da humanidade. Então, quando nós falamos a respeito do Evangelho, eu quero estimular você, olha aqui para mim, não espere que somente eu prego o Evangelho, somente o seu líder prega o Evangelho. Experimenta você fazer isso no dia a dia. Porque quando você faz isso, o Senhor se agrada. Quando você lembra da obra do Filho, o Pai se agrada. Quando você proclama as boas notícias, pessoas são salvas. E você há de convir comigo que tem um monte de gente do nosso lado que ainda não conhece Jesus? Sim ou não? Sim ou não? A Marli também é enfermeira. Lá no hospital tem gente, todo dia tem gente partindo. Né, Marli? Mas ela sabe disso. Sempre tem um enviado da parte de Deus para pregar o Evangelho. E pessoas que estão lá no leito de morte são salvas, porque um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente se levantou para falar o Evangelho, as boas novas. Amém, irmãos? Que assim sejamos nós. Mas olha só, hoje nós iremos pregar a respeito do Salmo 22. Quantos conhecem o Salmo 22? Eu vou ler aqui o Salmo 22 com vocês. Mas antes eu quero situar você aqui. O Salmo 22, ele fala do sofrimento que Jesus, ele é um salmo profético, messiânico. Você vai ver que tem versículos aqui, tem uns 6 versículos que falam exatamente da obra da cruz, do momento da morte, da crucificação de Jesus. Você vai ficar impressionado. Só que esse salmo foi escrito 1000 anos antes da crucificação. E historicamente, cientificamente, é comprovado isso. Apesar que se a Bíblia diz, está dito. Mas a ciência já comprovou isso. Porque os salmos, né, têm inúmeros pergaminhos de salmos datados de épocas, né, que confirmam essa veracidade. Então, ou seja, foi algo profético, foi algo que foi dito, mas que estava predizendo aquilo que um dia iria acontecer, quando Jesus fosse crucificado. Ele é o salmo da cruz. Aí você fala, pastor, mas Davi está falando aqui a respeito da vida dele. Sim, ele estava falando a respeito da vida dele, mas Deus quis usar as palavras de Davi, falando a respeito de Cristo. De certa maneira, Davi também, ele aponta para Cristo. Ele foi o rei mais importante. Filho de Davi, como está escrito lá na genealogia de Jesus em Mateus, no capítulo 1. Mas olha só. Então, quando nós vemos aqui, no Salmo 22, fala a respeito do sofrimento de Jesus. Já o Salmo 23 fala que nós somos a ovelha do bom pastor e mostra a vida cristã abundante. Que há pastos verdejantes, águas de descanso e refrigério para a nossa alma. Que Ele já preparou para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então nós vemos aqui a crucificação. E quando nós cremos na crucificação, na obra da cruz, nós somos salvos e está diante de nós uma vida abundante. E já no Salmo 24, é um salmo que fala da volta do Senhor. Ou seja, 22, 23, 24, mostra o novo nascimento, a obra da cruz, a vida abundante e o retorno do Messias.
Quando nós vemos aqui no Salmo 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, no verso 7. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então aqui está apontando para a vinda do Messias. Mas hoje nós iremos deter no Salmo 22. Vamos ler o Salmo 22? Vamos lá, verso 1. Já começa falando algo que o Senhor Jesus falou na sua morte. Deus meu, Eli, Eli, sabactame. Né? Deus meu, por que me desamparastes? Está lá em Mateus 27, 46, quando Jesus diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nele havia todos os nossos pecados. Lá na cruz, por que Deus desamparou Cristo? Porque o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade inteira estava nele. E Deus não poderia ter parte no pecado. E Cristo, encarnado como homem, ele veio para isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que e a única menção na qual Jesus fala de Deus, em toda a Bíblia, você vai ver que Jesus fala Deus de Pai. Mas nessa hora ele fala Deus meu. Por quê? Para que se cumprisse a palavra profética. Mas também falou Deus meu, para que nós pudéssemos chamar ele de Pai. Jesus ensinou como os discípulos deveriam orar: Pai nosso. Então Deus deu as costas para Jesus, para não dar as costas para nós quando invocamos. E quem crê diz amém. Então por isso você pode invocar o seu Pai. Se você já o recebeu como Senhor e Salvador, você não tem um Deus apenas, você tem um Pai no céu, que está de braços abertos para te abençoar e te socorrer. Não é essa a função de um pai? Sim ou não? Um pai protege, um pai socorre o filho. Se o filho está gritando: pai, me socorre, eu vou lá perguntar: o que está acontecendo? Me fala aí se você é digno ou não de ser socorrido. É isso que um pai faz? O que o pai faz? E se o menino fez arte? E se o menino é que procurou fazer a bagunça e ele está lá no meio da bagunça e está gritando: pai? O pai vai chegar lá e falar assim: deixa eu ver se você merece ou não. Vou deixar você aí. É assim que um pai faz? Um pai sadio é assim que ele faz? Não, o que um pai sadio faz? Pega a criança e socorre ela, sim ou não? Fala assim: eu tenho um pai no céu que me socorre, mesmo quando eu erro, porque ele é o meu pai e ele me ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas olha só: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do teu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiam e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou o verme e não o homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Jesus foi desprezado. Quando retrata aqui, mas Jesus foi verme, quando os nossos pecados estavam nele, ele sim estava nessa posição. Ele foi desprezado até mesmo pelo pai. Pai, por que me desamparaste? Porque nele havia pecado. Não o dele, o nosso. Quando fala de verme, também aponta para essa humildade.
porque ele se esvaziou, ele se humilhou, tornando a forma de servo, sendo Deus. Se esvaziou completamente, ele se humilhou. Então, isso aqui está falando do Senhor Jesus. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Projeta aí para nós, por favor. Depois você volta para o Salmos 22, 6. Antes, a si mesmo se esvaziou. Irmãos, Jesus é Deus, amém? Deus tem um universo que o homem não consegue imaginar, enxergar e ver o fim. E dizem os cientistas que quando chegar no fim, né, ele já, quando conseguir, se um dia o homem conseguir enxergar o fim, quando chegar no fim, enxergou o fim, ele ainda tem mais espaço. Só que diz as Escrituras que o universo está na mão de Deus, na sua palma. Então Deus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo Deus, reconhecido em figura humana. Verso 8. Verso 8. Aleluia. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha só. Então, sigamos adiante. Foi desprezado pelo povo. Falaram Barrabás, Barrabás. Ele estava lá, mas preferiram Barrabás. E todos os que me veem zombam de mim e afrouxam os lábios e manejam a cabeça. Não sei se você sabe, os soldados romanos cuspiram na cara de Jesus. E olha que eram mais de 100 soldados. Cuspiram, zombaram, tiraram a roupa, humilharam. Você tem noção disso? Não foi uma cusparada, foram centenas. Bateram com caniço na coroa de espinho. É Deus. Hoje, falaram algo que, né, um irmão querido meu falou algo que eu não gostei, eu já me levantei e dando bote. Depois cheguei para ele e falei, irmão, perdoa pela palavra que eu falei contigo. Não, pois é, mas o nosso Jesus não ouviu apenas uma palavra mal colocada, uma palavra ríspida. Não, ele foi zombado, escorraçado. Ele se tornou como servo sendo Deus. Foi humilhado, nu, envergonhado. Sabe por quem? Por você e por mim. Será que ele é digno de ser exaltado? Será que ele é digno de nós contarmos a história dele? Será que é digno nós pararmos alguns momentos da nossa semana, invocarmos o nome dele, porque nos trouxe salvação, libertação, provisão, bênção, e que possamos invocar o nome dele e pregar o evangelho? Mas olha só, verso 8, confiou no Senhor, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. É o que falaram, olha, se ele é Deus, então que ele saia da cruz. Falaram isso para Jesus. Mas quem falou isso com certeza foi o Lúcifer, querendo tirar Jesus da cruz, porque esse era o caminho, era o único caminho, que ele chegou para Jesus e falou assim, há um outro caminho, se possível afasta de mim esse cálice. Mas não havia outro cálice, não havia outra maneira, somente isso. E olha só, está lá em Lucas, capítulo 23, verso 35. Lucas 23, 35. E o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Uau. Ele poderia falar, não, eu sou o Cristo, e ele salva. Se ele invocasse uma legião de anjos, um só anjo exterminou em uma das guerras, um anjo se levantou para defender o exército de Israel e a nação, né,
de Israel, e um só anjo matou mais de 150 mil. Imagina uma legião, 6 mil anjos. Quando Jesus falou assim, eu sou, os soldados, que eram homens fortes, preparados de guerra, caíram para trás. Imagina se você fala assim, morra. Morria todo mundo. Mas ele fez tudo isso por nossa causa. Fala assim, graças a Deus. Mateus 27, 39, só colocar isso aqui. Mateus 27, 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, pode colocar 40. Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. Porque ele falou, olha, eu vou destruir o santuário, quero o templo, quero uma obra grandiosa. E assim ele o fez no ano de 70. Mas ele estava se referindo que ele iria reedificar em 3 dias. Depois que ele ressuscitasse, o Espírito seria liberado sobre nós e nós nos tornaríamos templo do Espírito Santo. Mas eles estavam ali maneando a cabeça, e aqui diz ainda no verso 7, volta lá no 7, só para você ver. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Irmãos, aqui está falando exatamente o que aconteceu na cruz. Fato este que comprova tudo aquilo que nós cremos. É algo profético, totalmente profético. Verso 9, vamos seguir adiante agora. Contudo és, quem me fez nascer, e me preservastes, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus, não distancies de mim, porque tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abres a boca, faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, e derreteu-se de dentro de mim. Verso 15, secou-se o meu vigor, e como um cano de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Aqui ele está falando que a língua está tão seca. Quantos aqui já ficaram tão envergonhados um dia, quando foi pregar uma palavra, ou foi falar publicamente, e sua boca ficou tão seca que seus lábios colaram nos dentes? Já aconteceu isso contigo? Comigo já aconteceu demais. Graças a Deus aqui eu não tenho mais, eu tenho essa liberdade, mas eu era muito tímido. Tem coisa pior que isso? Não. E aí eu não sei se eu pegava água, viu, Tim? Faz parte. Falei, se eu pego a água, vai ver que eu estou tremendo. Hoje eu consigo pegar água, tá vendo? Mas a boca fica tão seca. Quem sabe disso que eu já sofri? E de vez em quando ainda eu sofro. Quando eu for pregar no estádio, um dia, talvez minha boca possa ficar seca. Mas eu descobri uma coisa, só um parêntese. Preciso só de uma coisa para não secar mais a minha boca. É quando eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou tomado de uma ousadia. E aí, pode ser um estádio, pode ser um mundo inteiro. Precisamos só disso. Olha aqui para mim, um parênteses. Sabe aquele medo que te ocorre? Aquela vergonha que te sobrevém? Você só precisa de uma coisa: seja cheio do Espírito Santo. Sabe aquela coisa que você não consegue fazer na sua profissão? Seja cheio do Espírito Santo. E tudo que você precisa, Ele vos dará. Está lá em João 14, 26. Mas voltando para cá, por que falou isso? Porque há uma palavra profética que está lá em Jeremias 31, 29. Porque de acordo com o Velho Testamento, a lei diz que os pecados dos pais seguem até 4 gerações. Então o pai pecou na velha aliança, isso é na velha aliança. O pai pecava e a maldição poderia ocorrer sobre o filho. E aí eles usavam uma expressão da seguinte maneira, que quando você comia uvas verdes, quem já comeu maçã verde? Que a boca fica aperta. Uva verde, aperta. Que é essa sensação de sem saliva que Cristo passou. Cristo falou, eu tenho sede.
eu tenho sede. Naquela hora, ele sentiu sede. Ele sentiu a necessidade. E aí pegaram um caniço e colocaram na sua boca. Mas olha só. Está lá em Jeremias 31, 29, diz assim, 29, coloca lá. Naqueles dias já não dirão, os pais comerão uvas verdes, e os filhos, e os dentes dos filhos é que se embotaram, apertaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, e em todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Você sabe o que colocaram para ele? Vinagre. Experimenta colocar um vinagre na sua boca. Só vinagre. Dá a mesma sensação. Olha aqui para mim. Irmãos, me dá sua atenção. Preste atenção. Estou te mostrando a beleza do Evangelho. Sabe por que ele pegou? Cadê o nosso tecladista? Pode subir aqui. Você sabe por que ele pegou esse vinagre e colocou na boca? E por que ele teve sede? Para remover toda a maldição que havia sobre nós. O que ele estava falando? Que havia uma maldição, mas ele tirou a maldição. Fala assim, graças a Deus. Seguindo adiante. Cães me cercam, sua súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-se mãos e pés. Aqui está falando da crucificação, mãos e pés. Não sei se você sabe, isso aqui era 1000 anos antes. Não existia um Império Romano. O Império Romano é da época, um pouco antecedeu, um pouco antes, poucos séculos antes do nascimento de Cristo. E não era do Império Romano a morte, não era da morte judaica, não haveria isso para os judeus, nem do Império Romano, mas Cristo precisava ter os seus pés cravados na cruz e as suas mãos. Pés estes que apontam para os nossos. O dele foi preso no madeiro, para que o nosso não fosse para o madeiro. As suas mãos foram para lá, porque nas nossas mãos havia pecado. Tudo aponta para essa troca. Lá na cruz uma grande troca. Cristo se entregou no madeiro para que nós pudéssemos viver uma vida livre. Por isso que nós não podemos ser escravos de nada. Porque foi para isto que Cristo se manifestou, para nos libertar. Você não precisa ser escravo de nada. Ei, não precisamos ser escravo de nada. Da pornografia, de nenhum vício que te assedia, dos jogos apostados, de drogas, nada. Você pode viver uma vida liberta, né? Do adultério, da fornicação. Ele veio para nos libertar. E tudo aquilo que nós permitimos, essa escravidão, é você permitir os seus pés ficarem presos. Porque Ele nos chamou para andarmos nele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nele não há treva nenhuma, nele há luz. Então, quando você se vê escravizado do roubo, de passar para trás, de mentir, viciado em alguma coisa, clama a Ele, fala: Senhor, o Senhor me libertou. Eu não vou aceitar viver escravizado. Eu não estou preso em nada. E quem crê diz amém. Vamos seguir a Bíblia. No verso 16, olha só, perdão, 16. Coloca aí Lucas 23, 33. Tudo é Bíblia, irmãos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Crucificado. Mas vamos lá, para o verso 17 no Salmo 22. Posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. Queridos, posso contar todos os meus ossos e eles estão olhando e encarando em mim. Você sabia
que as chibatadas que Jesus tomou antes, né, antes dele carregar a cruz, antes de ser crucificado, haviam garras, pedaços de ossos que dilaceraram, e dava para ver a costela, arrancou. Já viu quando a pessoa quebra um osso, e aí quebra a perna, e aí o osso fica exposto, mostra os ossos? As costas de Jesus ficaram assim. E o duro é que tem hora que nós não aceitamos um certo desconforto por causa do Evangelho. Não posso fazer isso. Vai me tirar da rotina. Já programei algumas coisas para o dia de hoje. Tem algumas programações financeiras. Não posso dispor desse dinheiro. Não, mas não dá para eu ir servir esse final de semana. Tem outras coisas para fazer. Não dá para ir numa conferência. É tão cara a conferência. Eu não vou. Vai ter um certo desconforto com a família, com os filhos. Eu não estou te julgando, estou falando para nós abrirmos os nossos olhos, porque Ele sofreu todas as coisas por nós, todas as coisas, por amor de nós. Aí os homens que entendem esse Evangelho, homens estes, que eram os apóstolos, esses morreram, não entrou no desconfortozinho não, foi de cabeça. É essa paixão que tem que estar no seu coração e no meu coração. Ei, preste atenção. Ei, se você não está apaixonado ainda, fala para Deus, Deus, eu quero, aquece meu coração, gera paixão, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, que eu possa ir além, que eu possa ir mais, porque se não for por amor não serve. Não entregue nada para a igreja ou para o Senhor que não seja de livre, espontânea vontade, porque é assim que uma noiva apaixonada se casa com o seu noivo. Por isso que nós devemos falar: se aceita fulano de tal por livre, espontânea vontade, porque só é assim que serve para o nosso Deus. Que Ele encontre em nós noivas apaixonadas. Que eu seja um pastor mais apaixonado. Ore por mim todos os dias. Fala: Senhor, faz do meu pastor um homem mais apaixonado. Vai lá, Senhor, fala com ele. Ali o coração dele, as motivações, o olhar dele atiça, aquece. Ore por mim. Não fale de mim, ore por mim. O certo é não falar de ninguém. Ore por ele. Oh, Espírito de Deus, e tem tantas coisas para te falar. Deus me dê graça. E eu estou aqui na Bíblia. Deixei até o iPad de lado hoje, porque a Bíblia é linda. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Espírito Santo, gera fome pela tua palavra, gera paixão por descobrir tesouros. Há tantos tesouros aqui. O Espírito de Deus me falou aqui: quem dá tesouros para mim aqui, mas dá tesouros para você também. Peça para Ele. Gera fome e sede pelas coisas do alto. Sabe por que a nossa vida fica ruim? Porque falta fome e sede das coisas do alto. Porque quando você come as coisas do alto, você perde a fome das coisas da terra. Sabe por que nós ainda temos tanta fome das coisas da terra? Porque não estamos comendo a comida do alto. Jesus, quando ele pediu água à mulher samaritana, ele não bebeu água. Os discípulos foram comprar comida, ele não comeu a comida. E perguntaram: está aqui, mestre, a comida? Não, a minha fome foi saciada.
Peçamos ao Senhor. Não se sinta condenado, acusado, só peça. Fala: Deus, gera mais fome. Eu estou percebendo que eu estou com pouca fome. Eu quero comer as coisas do alto. Senhor, eu estou percebendo que eu estou com pouca sede. Eu quero beber das águas que vêm do céu. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sorte. Os soldados fizeram isso, repartiram. Mas sabe por que repartiu? Porque tinha que repartir, para que todos nós pudéssemos ser vestidos. Tinha que ser repartido, para que nós pudéssemos ser vestidos com vestes de salvação, linho finíssimo. Quando você nasce novo, há uma roupa que você é vestido, para você entrar nas bodas, vestes de salvação. Por isso que roupa fala muito a respeito de nós. Não estou falando que você tem que vestir coisa chique, mas você tem que vestir decente. Não, mas está difícil pregar aqui hoje, viu, irmãos? Presença. Tu, porém, Senhor, não me afastes de mim. Força minha, apresta-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e as presas do cão a minha vida. Salva-me as suas faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Isso aqui é o Senhor, é Davi falando para Deus. Fala: Deus, me salva. Então, no dia que você estiver mal, fala: Deus, me salva. Amém, Francisco? Joaquim. Amém, Joaquim? Você e sua esposa, no dia mal, fala: Senhor, me salva. Estou cercado. O inimigo está falando que não vai dar certo, que vai ter isso e aquilo. Clama a Ele. Ele responde. Davi foi livre. Ele foi livrado de todos os seus inimigos. Ele entregou o reino para o filho dele, Salomão, sem nenhum adversário, sem nenhuma guerra. Todas ele venceu. Ele aponta para Cristo porque Ele é o vencedor. E quem está nele é mais que vencedor. E quem crê, diz amém. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não me desprezou, nem me abandonou, abominou. Está vendo, neguinha, que eu erro também? Perdão. Para quem não entende, eu chamo minha esposa de neguinha, né? Porque ela vê tanta perfeição e vê que eu não erro, né? Tá vendo? Mostrei para ela aqui. Pois não me desprezou, nem me abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Eu fiz uma brincadeira, viu, irmãos? Eu erro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor, e os que buscam, viva para sempre o nosso coração, lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão dos confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, Ele é quem governa as nações, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor, a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, povo que há de nascer, contarão, foi ele quem fez. Fala assim: a obra está consumada. É isso que ele está falando aqui. Contarão, foi ele quem o fez. O que nós estamos fazendo? Você tem que anunciar agora no evangelho, não que o homem tem que fazer algo. Ei, preste atenção. Você tem que dar boas novas. Fala assim: veio um homem, Jesus Cristo de Nazaré, e ele fez todas as coisas. A obra está consumada. Quando ele diz tetelestai, no hebraico, ele está falando assim: está consumada, a obra está pronta. Ei, olha aqui para mim. Você não tem que fazer para ser salvo. Você não tem que fazer para ser abençoado.
Não. Cristo fez. Você já começa sabendo que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Olha aqui para mim. Então eu até faço, eu até prego, eu até estudo, eu até lidero, mas sabendo que eu sou abençoado. E eu faço isso como uma resposta de quem sabe que sou amado. Então é uma resposta, está me entendendo? Eu não faço para ser amado, porque eu sei que eu sou amado, porque Cristo provou lá na cruz, no Calvário, o seu amor por mim, e por isso eu faço, porque eu sou apaixonado do meu amado. A obra que eu e você precisamos fazer não é a obra de quem faz por medo, é a obra de quem faz sabendo que é amado. E aí você quer responder de alguma maneira, e a equipe de louvor pode subir. E aí você faz porque você tem convicção. Você fala: o que eu devo fazer para o meu amado? Não é assim? Tem dia que você faz para o Carlos? O que eu vou fazer para o Marci Fofinho? Que ela chama ele de Marci Fofinho, não sei porquê. Carlos Henrique, deixa eu falar algo para vocês. Por isso, líderes, você não lidera para ser amado, você não lidera para ser abençoado. Porque você é abençoado e porque você é amado, você responde, não por obrigação, não por medo, não, 1000 vezes não. Você faz isso, sabe por quê? Porque não há outra coisa a ser feita. Que eu vou fazer se só tu tens as palavras de vida eterna? Para que eu vou sair disso aqui? Para que eu vou edificar outra coisa? Onde a traça e a ferrugem corrói? Para que eu vou gastar os meus dias trabalhando? Que é isso hoje que mamão faz. Olha, com todo amor, respeito e carinho. Eu sei, homens, vocês têm que trabalhar e colocar comida, mas experimenta depender de Deus, que Ele vai colocar uma mesa farta na presença dos seus adversários. Eu tenho visto homens sendo escravos de trabalhar 16 horas, 14 horas. Isso me lembra Faraó oprimindo o povo de Deus no Egito. Não. Olha, com todo amor, respeito e carinho, se você faz Uber, ok, durante um tempo faça, mas não seja escravo. Não gasta 16 horas, 14 horas por dia dentro de um carro. Não, faça isso durante um tempo, só para você se organizar. Mas depois você fala assim: Senhor, eu quero trabalhar menos, eu quero ter tempo com a minha família, eu quero servir a Deus na igreja, porque o Senhor vai me dar provisão, e eu vou comer o melhor dessa terra, porque eu sirvo um Deus generoso, abençoador, e em Cristo Jesus Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Não gasta a sua vida com as coisas dessa terra, porque elas vão passar. Está sendo entesourado para o fogo que há de vir. É isso mesmo, Lucas. Gasta com aquilo que é eterno. Anda em fé, e você vai ver milagres acontecer. Vai contra. No dia que me chamaram para ser pastor, eu estava precisando gastar mais tempo da minha empresa. Eu tinha um restaurante, eu precisava gastar tempo, porque estava tendo a crise de 2008, a quebradeira de 2008, quando a bolha imobiliária. E aí, você vai ser pastor? E aí eu falei com minha esposa: meu bem, e agora? Fui chamado para ser pastor com 4 anos, eu não sei de nada, mas e agora? Vou ter que deixar o restaurante para concentrar mais minha atenção no restaurante, e agora? Aí nós oramos, e eu falei assim: então é assim que vai ser. Seja o que for, mas eu vou responder o meu Senhor, porque Ele é tudo para mim. E Deus me sustentou até aqui. O restaurante ficou. Eu até trabalhei com ele mais uns anos, mas eu preferi o Senhor e o meu chamado. Eu sinto isso no meu coração. Cristo fez tudo isso por nós. Você tem que ser conquistado por esse amor.
Até o ponto de você falar assim: ah, irmãos, quem verdadeiramente ama é capaz de fazer loucuras de amor. Amém? Tem uns aqui que está apaixonado. Não tem? Tem gente apaixonada aqui? Aleluia. Faz de bobo não. Quem está apaixonado aqui, levanta a mão. Quem é casado, levanta a mão, porque senão você vai. Levanta a mão, meu filho. Quando você está apaixonado, você faz loucuras. Mas voltando para cá, para eu terminar. Voltando, projeta aí para nós. Projeta para nós os slides. Nós vamos encerrar com isso para a gente tomar a ceia. Projeta para nós. Voltando para o verso 6. Me dá atenção sua. O que está no verso 6? Mas eu sou o verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Esse verme aqui, a raiz no hebraico é a mesma que vermelho. Que carmesim é vermelho. Homem conhece 4 cores. 5: preto, branco, azul, vermelho, verde, amarelo e pronto. Carmesim é um tipo de vermelho. Representação simbólica do sacrifício de Cristo. Passa adiante. Vai passando. Então, esse verme é a mesma palavra de carmesim, que aponta para vermelho. Volta lá, uns slides antes. O nome dele, desse vermezinho vermelho que você está vendo aí, é toula. Aponta para o escarlate. No hebraico a palavra verme é toula. Está associada à cor escarlate ou carmesim. Porque antigamente o tingimento vinha da natureza. Ou era de uma madeira, ou era de algum bicho, de algum inseto. Então, a veste sacerdotal, que tinha cor, e naquela época tudo que era colorido era caro, vinha desse processo, desse verme, que você vai entender que ele extrai uma cor vermelha. Sigamos adiante. E nos tecidos do tabernáculo também. Olha só o processo natural, volta aí mais um. O processo revela um símbolo. Esse é o vermezinho. A mãe, quando ela estava com os filhotes, ela subia numa árvore, subia no madeiro e ficava presa nele. Está lembrado de Jesus? Está lembrado de Jesus? Nada é por um acaso. Prende-se, né, a árvore, fixa lá, ela vai ficar fixa lá até a morte, incubando ali os filhotes, suas crias, e ela morre na madeira. Está lembrado de Cristo? Está lembrado de Cristo, que Ele se entregou à morte? Só que os filhotes se alimentam desse verme, e aí, à medida que ela morre, vai se alimentando, até o momento que eclode, e quando quebra aquela casca, sabe o que sai? O que vira? Ela libera um líquido vermelho que escorre pela madeira. Está lembrado de Cristo? O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, escorrendo ali no madeiro. Quando nós vamos participar da ceia, que é comer do pão, beber do cálice, nós estamos alimentando de Cristo e desfrutando do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nada é por um acaso. Nada é por um acaso. E aí sustenta os filhotes. E aí ela solta ali, quando ela quebrada essa casca protetora, ali que os ovos são depositados, ela libera um líquido vermelho que cobre os filhotes, e eles são marcados para o resto da vida com aquele líquido vermelho, como nós que somos cobertos pelo sangue do Cordeiro em toda a nossa vida. E quem crê diz amém. Morte para a vida. Quando os filhotes ganham força, a mãe morre e deixa a marca escarlate sobre eles. Próximo slide. Então aqui é uma alegoria da obra de Cristo, a mensagem central. A árvore é o lugar onde que Cristo foi crucificado. O madeiro, onde a redenção é comprada, nós somos comprados. O corpo
Ele entregou o corpo dele para nos sustentar, porque quando você comer do pão, você come saúde, pelo corpo dele, pelas suas pisaduras, nós desfrutamos de vida. Quando você comer desse pão hoje, declara que haverá uma vida abundante no seu corpo, sobre você, amém? Mas o sangue também nos purifica, confirma. O cálice é para ser feito sempre que nós nos reunimos. O ideal era que fosse todo domingo, não um domingo por mês. É para quando nós reunimos, ele diz: em meu nome, vocês comerão o pão, que aponta para o meu corpo, e o cálice, que é o vinho, que aponta para o sangue. E o sangue te cobre. Proteção, né? Ali, né? Aquele animalzinho, o verme, ele protegia os filhotes, alimentou os filhotes, cobriu ele, né? Com a marca vermelha, e também a proteção vermelho que marca, aponta para a brancura. Só que aí acontece outra coisa. Aí quando ela morre, que os filhotes são marcados, que eles descem ali da árvore, que vai viver o ciclo normal. Você sabe o que vira a carcaça da mãe? Branco, alvo como a neve. Tem aí a imagem? Parecendo um algodão. Desse jeito. Irmãos, depois de 3 dias, o corpo do vermezinho descolore e fica branco como a neve, semelhante a um pedaço de lã preso a uma árvore. Isaías 1,18: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Queridos, Deus, ele é tão perfeito que ele faz tudo conforme ele quer. Ele é o autor da vida. Nada que existe é por um acaso. Tudo que foi feito por intermédio do verbo vivo. Então quis o Senhor, num animalzinho como esse, num vermezinho, falar do evangelho. Esse é o Deus que você serve. Quando você olha para o sol, ele é o sol da justiça. Quando você olha para a nuvem, é a nuvem que te guarda das suas, né, do calor do sol. Era assim o povo no Egito. Mas ele também, ele é a água viva que sai da pedra para saciar a sua sede. Ele é o pão que veio do céu. Ele é tudo para nós. Tudo. Quando você olha para as estrelas, eu preciso te falar algo. As estrelas falam a respeito do nosso Deus. Sabia disso? Mas isso é para outra pregação. Fica de pé agora. Quantos aqui estão abençoados pela palavra que é o Evangelho de Deus? Alguém aqui está sem os elementos da ceia? Nós vamos cantar uma canção até que entregamos. Fica com sua mão levantada que o servo vai entregar para você enquanto cantamos essa canção. Vamos cantar a canção. Conheces-me, mesmo quando falho. Aumenta a sua voz. Aumenta a sua voz. Lembra da obra da cruz. Lembra do dia da sua salvação. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar.
Medita no quão amado você é do Senhor, nessa obra maravilhosa. Pega suas mãos, fale bem alto. Só as vozes. Aleluia. Erga o pão para o alto. Fala assim: este pão é a prova que o Senhor me ama. Porque o Pai provou o amor dele por mim, quando ainda era inimigo de Deus, enviando o seu Filho puro, perfeito, santo, 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 para morrer em meu lugar, naquela cruz. O sangue foi derramado, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Hoje, ao comer deste pão, eu vou comer saúde, assim como Cristo não havia nele nenhuma enfermidade, assim também eu aproprio, porque tal qual ele é, eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. Pega o cálice, erga o cálice. Fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Os meus pecados foram apagados, porque das minhas iniquidades o Senhor usou de misericórdia. E como diz Hebreus, dos meus pecados Ele jamais se lembrará. Eu sou purificado pelo sangue, santificado pelo sangue. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, e sobre mim não há mais culpa nem condenação. Eu sou totalmente perdoado no meu passado, no meu presente e no meu futuro. Sobre mim nenhuma condenação há. Eu sou completamente justo em Cristo Jesus, que me justifica. Eu sou alvo como a neve. É assim que o meu Pai
me vê completamente justificado. E eu tenho livre acesso, pelo sangue, ao meu Pai, por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Eu sinto no meu espírito em fazer agora algo. Você que entrou aqui, ainda não entregou a sua vida para Jesus. Alguém aqui presente quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Erga a sua mão. Erga a sua mão. Você que está aqui hoje presente e quer entregar a sua vida para Jesus. Erga a sua mão bem alto. Quem quer? É uma oportunidade. Cadê o seu Orlando? Tem um jovem ali. Fica com sua mão levantada, não tenha vergonha. Tem uma mulher aqui. Quem mais? Irmãos, quem mais? Tem mais uma senhora lá. Cadê o seu Orlando? Orlando. Tem um jovem aqui. Todos, coloque a sua mão no seu coração. Todos. Vamos repetir comigo. Fala assim: eu reconheço que Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E eu entrego a minha vida, reconhecendo que sou pecador e careço de um Salvador. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. E saiba disso, você que entregou sua vida para Ele hoje, o seu nome foi escrito no livro da vida, e você vai se tornar uma nova criatura, vai viver uma vida abundante. Deus abençoe os irmãos.